Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite também àqueles que nos ouvem pelo YouTube. Nós vamos, meus irmãos, dar continuidade à exposição que estamos fazendo na quarta bem-aventurança, que está registrada em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Antes, porém, de nós lermos o texto e meditarmos, eu gostaria de mais uma vez tornar público aqui o meu agradecimento aos irmãos que, durante as nossas férias, durante a minha ausência aqui, a ausência da minha família, os irmãos contribuíram com o andamento dos trabalhos aqui na nossa igreja. O nosso conselho, especialmente nas pessoas do nosso irmão presbítero Renato, presbítero Tiago, que assumiram o púlpito e o ensino, bem como também o nosso irmão André Felipe, que se dispôs a, em muitas ocasiões e oportunidades, também nos ajudar. Que Deus abençoe a estes irmãos. Deus continue abençoando o nosso conselho, abençoando a nossa junta diaconal e a todos os irmãos que têm labutado no trabalho da nossa amada igreja. Quero então, meus irmãos, ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 5, verso 6, para que possamos meditar um pouco mais a respeito desta quarta bem-aventurança ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo neste primeiro grande sermão que ele proferiu diante dos seus discípulos, com o objetivo especialmente de dizer a eles o que significa o reino do Senhor. Nesta primeira sessão, ou neste primeiro sermão de 5 sermões que nós encontramos no Evangelho de Mateus, temos 5 grandes sermões, este é o primeiro deles. Aqui o nosso Senhor começa a ensinar a seus discípulos acerca do que significa ou de quais benefícios têm aqueles que participam do reino do Senhor. Então, ele inicia mostrando aos discípulos que são bem-aventurados aqueles que, por uma graça maravilhosa, a qual nós lemos aqui no texto de Efésios, capítulo 2, esta graça que ressuscita mortos espiritualmente e traz esses mortos para a presença dele, de Cristo. É por meio desta graça que estas pessoas então recebem estas bem-aventuranças, estas virtudes que nós estamos estudando aqui. Então vamos ler juntos o versículo de número 6, todos juntos a uma só voz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez à tua casa, à tua presença, para que juntos, como família do Senhor, nós, ó Deus, entreguemos a ti os nossos louvores, as nossas orações, o nosso coração, bem como também agora os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra e dispor os nossos corações a vivermos de acordo com ela. Ó Deus, nós precisamos que o Teu Santo Espírito atue em nós, tanto em mim, na transmissão da Tua palavra, quanto também nos corações dos meus irmãos, para que possamos todos nós juntos, como família do Senhor, aprendermos um pouco mais do que significa entregar-nos ao reino do Senhor e vivermos de maneira bem-aventurada, satisfeita e plenamente feliz, dando de fato bom testemunho de que nós somos agora um novo povo, nós que antes éramos ou estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos sem Deus, sem esperança, alheios às promessas da aliança, mas agora, ó Deus, fomos trazidos para juntos do Teu povo, para o pertencimento da Tua família, e isto traz, ó Deus, para todos nós alegria, gratidão e também, ó Deus, a responsabilidade, o senso de obediência e de darmos bom testemunho da Tua palavra. Por isso nós te pedimos que o Senhor mais uma vez nos ensine, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós já iniciamos a tratar deste ensino de Jesus Cristo, esta quarta bem-aventurança, nós percebemos que o que Jesus está fazendo aqui ao dizer a estes discípulos que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é que de fato os discípulos de Cristo devem desejá-lo mais do que todas as outras coisas deste mundo.
E, meus irmãos, por experiência própria, nós podemos nos lembrar de que nós mesmos, em muitas ocasiões, somos queixosos de muitas coisas que nos faltam. Nós ouvimos pessoas se queixarem da falta de saúde, ouvimos pessoas se queixarem da falta de emprego, da falta de dinheiro, da falta de bons relacionamentos, da falta de uma boa igreja, da falta de coisas que lhes agradam, de benefícios materiais, de bens materiais, mas muito raramente, ou quase nunca, nós ouvimos as pessoas se queixarem dos seus próprios pecados, ou se queixarem da falta de Cristo e da abundância de Cristo em seus corações. Nos aconselhamentos pastorais, muito raramente nós ouvimos as pessoas dizerem: pastor, eu estou desejoso, estou com fome de Cristo. Eu gostaria de aprender mais a respeito de Cristo. Eu gostaria de ouvir mais sobre a palavra de Cristo. Muito raramente nós ouvimos estas palavras. Quase sempre o que vem até nós são queixas, são problemas relacionais, casamento, filhos, às vezes problemas entre irmãos da igreja, ou às vezes outros tipos de problemas que são comuns à vida humana e que todos nós obviamente os temos, mas muito raramente, repito, nós ouvimos as pessoas se queixarem da fome espiritual, da sede de justiça ou do desejo que nós todos deveríamos demonstrar pelo Senhor. Isto mostra, meus amados irmãos, um grande problema da alma humana. E é exatamente deste problema que Jesus está tratando neste versículo. Jesus está dizendo que se nós não desejarmos o que Deus deseja, se nós não de fato tivermos a fome e a sede por aquilo que é essencial às nossas vidas, nós nunca estaremos satisfeitos. A fartura de que Jesus fala na segunda parte do versículo, todos serão fartos quando vocês forem preenchidos desta sede e desta fome de justiça, é exatamente esta sensação de preenchimento, de completude espiritual que Cristo, o nosso Senhor, pode nos dar. Contudo, nós muitas vezes, reclamando das coisas que nós não temos materiais, acabamos nos esquecendo de que a grande promessa do Senhor não é nos preencher com coisas materiais, mas é nos preencher com a sua própria palavra. E é exatamente este desejo que está nos corações dos verdadeiros crentes do Senhor Jesus. E é por isso então que nesta quarta bem-aventurança, o nosso Senhor nos mostra que a fome espiritual, ela deve de fato representar nos corações dos crentes aquilo que é mais fundamental para a sua alma. O Salmo 107, versículo 5, por exemplo, o salmista diz que estas almas ou estas pessoas que desejam Deus, elas estão famintas e sedentas e a alma delas se desfalece. Aliás, esta expressão, este verbo, desfalecer, é muito comum nos Salmos, mostrando que a presença de Deus na vida de alguém, de fato, traz rejuvenescimento, traz renascimento, traz uma nova vida, uma nova perspectiva. Enquanto nós estivermos distantes de Deus, ou enquanto nós estivermos com fome de outras coisas, mas não do próprio Cristo, nós nunca estaremos saciados, nunca estaremos dessedentados da nossa fome e da nossa sede por justiça. E isto, meus irmãos, por uma razão muito simples: a fome espiritual, ela nunca se satisfaz com nada além da comida espiritual. Você pode oferecer o que quiser, você pode buscar o que quiser, mas se Cristo não preencher a sua alma, se Cristo de fato não trouxer a você o verdadeiro alimento espiritual, nós permaneceremos desnutridos, permaneceremos sim entregues às nossas próprias paixões e aos nossos próprios desejos, esquecendo-nos de buscar essencialmente aquilo que é a razão da nossa fé. Por isso, meus amados irmãos, os profetas do Senhor, os servos de Deus, sempre que estavam na presença do Senhor, desejavam mais e mais a presença do Senhor. Nós podemos ver isto, por exemplo, nos Salmos.
Se nós abrirmos aqui alguns dos salmos que refletem esta verdade, como o Salmo 63, por exemplo, nós vamos ver que o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como numa terra árida, exausta, sem água. O salmista demonstrando a sua sede pelo Senhor. Também no Salmo 62, o salmista diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Os irmãos podem abrir aqui diversos salmos, ou mesmo nos profetas, como por exemplo o profeta Jeremias, lá no capítulo 15, verso 16, quando ele diz que, achadas as palavras do Senhor, ele comeu as palavras do Senhor. Quando Esdras pregava a palavra ao povo, Esdras disse que aquelas palavras deviam ser comidas, deviam ser digeridas. O salmista, no Salmo 119, verso 105, que nós conhecemos bem, diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e por isso, lá no versículo 145, o servo estima esta palavra com desejo. O apóstolo Pedro diz que nós devemos, quando estamos na presença de Deus, desejar o Senhor como uma criança de peito deseja o leite genuíno da sua mãe para se alimentar. Mas, meus irmãos, repito, Jesus sabia e Ele conhece o nosso coração. Ele sabia que o coração daquelas pessoas muitas vezes estava muito mais inclinado a buscar alimentos terrenos. Aliás, quando as multidões estavam atrás de Jesus, Ele mesmo as questionou em relação a isso: por que me buscais? Porque Jesus sabia que muitas daquelas pessoas que estavam seguindo os seus percursos, os seus caminhos, estavam fazendo isso simplesmente para adquirir ou extrair dele os benefícios materiais. Aquelas pessoas queriam que Jesus lhes matasse a fome material, a fome física, quando Jesus, na verdade, desejava matar a fome espiritual daquelas pessoas. Os irmãos se lembram daquela conversa maravilhosa que Jesus teve com a mulher samaritana, aquela mulher que estava na beira do poço, e ela estava tomando água, ou buscando água com o seu pote, e Jesus disse: olha, se eu lhe der da água que eu tenho para oferecer, você nunca mais terá sede. Porque as pessoas estavam focadas, obviamente, nas coisas deste mundo, como nós muitas vezes estamos. Mas este versículo nos ensina que a verdadeira fome e a verdadeira sede de nossa alma é algo que nenhuma coisa deste mundo, nenhum bem, nenhuma comida deste mundo pode saciar. Somente Cristo pode nos tornar fartos, somente Cristo pode preencher a nossa alma, somente Cristo pode trazer de fato o verdadeiro alimento espiritual que nos dará, meus irmãos, gratidão e que tornará a nossa vida muitas vezes amarga em uma vida doce. Foi isso que Provérbios 27, verso 7 disse: quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Aqueles que desejam por Deus, aqueles que querem sentir de fato a beleza do sabor do Evangelho, do mel, da doçura oferecida pelo Evangelho, eles buscam este Evangelho mais do que todas as coisas. E por isso o puritano pastor Thomas Watson, sobre este texto, escreveu o seguinte: mesmo que você não tenha tanta justiça quanto desejaria, ainda assim você é bem-aventurado quando tem fome desta justiça. O desejo pela justiça é a melhor evidência de um cristão. Uma pessoa, diz Watson, pode fazer uma boa ação motivada por objetivos ruins. Uma pessoa pode ser forçada a fazer o bem, mas pode não desejar o que é bom. E ele diz: mas aqueles que são filhos de Deus, um filho de Deus, ele não tem nada para mostrar a si mesmo, a não ser o seu desejo pelo Senhor. E aqui ele cita Neemias, no versículo 1, capítulo 1, melhor dizendo, verso 11: teus servos se agradam de temer
o teu nome. É desta fome, portanto, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. É o desejo de desejar aquilo que Deus deseja. Em outras palavras, o que Deus requer de mim? Como Deus quer que eu viva? O que Deus espera de mim como um cristão? O que eu devo fazer para agradar aquele que me salvou do império das trevas? Como eu devo me comportar como alguém que de fato retribui com gratidão aquele que me salvou do inferno? E quando nós fazemos estas perguntas, nós somos de fato ligados e levados à presença do Senhor, à presença de Cristo, e nós devemos prestar contas a Ele. Porque não há ninguém, não há nenhum servo de Deus, discípulo verdadeiro de Cristo, que não tema estar na presença do seu Senhor. E quando nós somos levados à presença do Senhor, as nossas obras mostram exatamente quem nós somos. E é por isso que Tiago disse que a fé sem estas obras é morta, porque não adianta você dizer que tem fé, mas as suas obras mostrarem que você deseja outras coisas. Não adianta eu dizer que não gosto de determinadas coisas, ou ações, ou atitudes, se eu busco lugares onde estas atitudes e ações são praticadas. Ora, há uma incoerência aí, e é portanto então que Paulo nos ensina que o culto coerente a Deus, lá em Romanos 12, 1 e 2, o culto que Deus deseja, é um culto de fato que esteja vinculado a uma coerência daquilo que eu creio com aquilo que eu pratico. Por isso Paulo diz, olha, não se amoldem às paixões do mundo, pelo contrário, ofereçam-se como igreja, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no culto de vocês, no culto coerente, porque fazendo assim, vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Observe, portanto, que a fome por Cristo, a sede pela justiça de Cristo na vida do cristão, é o que de fato prova que nós somos verdadeiramente cristãos. Quanto mais eu desejo Cristo, quanto mais eu desejo ser como Deus, quanto mais eu me santifico à palavra do Senhor, mais eu me demonstro sedento e faminto pela verdadeira justiça que vem de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, é que nós não somos proibidos de julgar as pessoas conforme a palavra de Deus. Nós somos proibidos a julgar temerariamente, fazendo pré-juízos ou juízos antecipados, mas nós somos obrigados a julgar as ações das pessoas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que pelos frutos nós conheceremos a árvore. E por isso, quando nós olhamos para certas atitudes cristãs nossas, nós nos surpreendemos como muitas vezes nós declaramos verdades, mas não praticamos a verdade. Nós somos rápidos muitas vezes para falar e professar, mas somos lentos e tardios para demonstrar na vida prática as ações que acompanham a nossa fé. Por isso, repito, Tiago nos advertiu dizendo, não digam que creem em Deus e vivam uma vida relaxada, displicente, negligente, porque este tipo de fé até os demônios têm. Os demônios creem em Deus, na existência dele. Os demônios fazem até mais, eles tremem diante da presença de Deus. Mas nós, os crentes, não devemos viver assim. A nossa fé deve sempre estar acompanhada da obediência, que a Bíblia chama de boas obras, que é a demonstração de nossa fé. Então Jesus está dizendo a estes discípulos, nossos irmãos que o estavam ouvindo presencialmente, estas palavras de responsabilização. O verdadeiro crente, ele deve desejar o que Deus deseja, que é o que está resumido da nossa primeira pergunta credal. Qual é o fim supremo principal do homem? Glorificar a Deus e experimentar dos seus benefícios para sempre. O que significa glorificar a Deus e experimentar de seus benefícios para sempre? É exatamente nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual, reconhecermos que nós devemos lamentar pelos nossos pecados, nós devemos ouvir a palavra de Deus como discípulos ensináveis e devemos desejar o que Deus deseja. Ao desejarmos o que Deus deseja, meus amados irmãos, nós seremos preenchidos espiritualmente
estaremos satisfeitos em nossa alma, e aí nós poderemos dizer com toda convicção, como o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É exatamente esta sensação de suficiência em Cristo que Cristo estava pregando a estes seus discípulos. Cristo estava dizendo: olha, vocês ouviram até agora que a salvação viria pela suficiência de vocês, pelo fato de vocês obedecerem à lei, pelo fato de vocês cumprirem os requerimentos e as exigências religiosas, pelo fato de vocês serem bons religiosos. Mas agora eu vos digo o contrário: não interessa, não importa o quão religiosos vocês sejam, não importa o quanto obediente à lei vocês sejam, se esta obediência, se esta relação com a lei, se esta vida religiosa não for compatível com a suficiência que eu lhes ofereço. E é por isso que ele escreveu aquele texto mais à frente, quando ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim porque eu vou carregá-los. Jesus não está falando ali de problemas psíquicos, Jesus está falando ali de pessoas que se consideravam autossuficientes quanto à lei, pessoas que achavam que a lei era suficiente para livrá-las do inferno. Martinho Lutero, já que nós passamos agora pelo aniversário da Reforma, 507 anos, no dia 31 passado, nós nos lembramos de Lutero. Lutero, por muitos momentos na sua vida, antes de eclodir a Reforma Protestante em 1517, 31 de outubro de 1517, foi o dia em que ele afixou ali as suas 95 teses na abadia ou na capela de Wittenberg. Lutero viveu momentos de crises terríveis, porque Lutero olhava para as exigências da igreja e ele ficava pressionado em relação àquelas exigências, porque ele não conseguia cumprir aqueles requerimentos religiosos, porque ele percebia que mesmo quando ele cumpria os requerimentos religiosos, ele pecava contra o Senhor. Então ele ficou no seguinte dilema: o meu coração deseja uma coisa, mas a minha cabeça precisa desejar outra, porque eu preciso responder à religião, à igreja instituída, mas o meu coração é pecador. Então, o que Deus vai olhar? Deus vai olhar o meu coração, as coisas pecaminosas que eu desejo? Deus vai olhar quem eu sou por dentro, de fato, ou Deus vai olhar a minha obediência, o meu rigor ascético, a minha obediência à religião? Lutero percebeu que estas duas coisas não podiam estar separadas. E foi exatamente esta crise que trouxe a Lutero, pelo Espírito Santo do Senhor, a compreensão de que o justo vive pela fé. A fé na obra de Cristo Jesus, o Senhor. Porque Lutero percebeu que não apenas na sua vida, mas na vida de todas as pessoas, este dilema acontecerá e acontece sempre. Porque nós vamos permanecer pecadores neste mundo, e se nós confiarmos que nós iremos para o céu por causa da nossa obediência à igreja, à lei e aos requerimentos, nós estaremos sempre em crise com o pecado do nosso coração. Ou Cristo toma de fato todo o nosso coração, se torna Senhor de toda a nossa vida e nos ensina a confiar nele, para que obedeçamos à religião com o coração confiante em Cristo, ou nós estamos perdidos. Por isso, quando Lutero comenta o texto de Romanos 1,17, quando Paulo, utilizando o texto de Abacuque, Paulo diz: o justo viverá pela fé. Lutero diz que ali é como se as portas do paraíso estivessem sido abertas para ele, escancaradas, e agora ele podia entrar neste paraíso, sem o obstáculo que a religião impunha entre ele e o Senhor. De fato é isso, meus amados irmãos. O Senhor Jesus Cristo está nos ensinando que ele de fato é manso, que o seu fardo é leve, o nosso é pesado. Porque se eu for tentar ser crente pelos meus méritos, eu não conseguirei carregar o fardo do meu pecado. Mas Cristo não. Cristo, ele tomou os nossos pecados, ele aliviou as nossas dores, nas palavras do profeta Isaías, tomou sobre si
as nossas transgressões, exatamente para que nós possamos viver em fartura espiritual. Nada nos faltará, porque o Senhor, que é o nosso pastor, nos guia em pastos verdejantes, nos leva para junto de águas de descanso, águas tranquilas. Este Senhor refrigera a nossa alma, tira a nossa sede. E ainda que nós passemos por um vale sombrio como a própria morte, Ele está sempre conosco. A bondade dEle e a misericórdia dEle nos perseguirão todos os dias da nossa vida, porque Ele tem um compromisso conosco, um compromisso pactual, de escolher os teus filhos e levar os seus filhos para o Pai. Por isso nada falta àqueles que desejam Deus. Ter fome e sede de justiça significa, meus amados irmãos, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Significa desejar por Deus todos os dias de nossa vida, até que de fato nós nos sintamos completamente preenchidos nele. Significa depositar nele toda a nossa esperança. Significa não correr com as nossas próprias forças, não tentar buscar uma mudança de vida distante do Senhor, como se nós fôssemos suficientes para transformar o nosso comportamento externo, mas é confiar que a graça do Senhor é que atua em nosso coração pelo Espírito Santo e nos habilita a uma nova vida e uma nova esperança. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos concluir pensando que, de fato, a menos que nós tenhamos fome e sede de justiça, nós não conseguiremos obtê-la. Se nós não desejarmos o Senhor mais do que qualquer outra coisa neste mundo, nós perderemos a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Em segundo lugar, se nós não tivermos sede de justiça, nós, infelizmente, teremos sede, mas aí já será tarde demais, porque a sede virá no juízo, e ali já não haverá mais quem poderá nos salvar. Que nós concordemos, portanto, com o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. Que nós concordemos também com a narrativa que Cristo fez ali em Lucas 16, quando aquele rico estava distante no inferno e pedia a Lázaro, ao pai Abraão, que mandasse apenas uma gota de água para dessedentá-lo do inferno. Meus amados irmãos, o calor da vida, o calor das coisas humanas, muitas vezes dessedenta, muitas vezes retira a água, muitas vezes torna desértica a vida do ser humano. E nós precisamos estar sempre ligados a Cristo Jesus, o Senhor, para que esta fome e esta sede sejam, meus irmãos, marca dos nossos corações. Lembrem-se, portanto, humildade de espírito, a compreensão de que nós nada somos e nada temos, o lamento pelos pecados, a necessidade de confessar a Deus a nossa podridão, a mansidão de espírito, que é o desejo de ser ensinado pelo Senhor, e agora, em quarto lugar, o desejo por aquilo que Deus deseja, o desejo de ter Cristo, de ser como Cristo. Quem receber pela graça essas virtudes, herdará o reino dos céus, será consolado, herdará a terra e será farto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que o Senhor possa nos ensinar sempre a buscarmos a Ele mais do que todas as outras coisas deste mundo.